Hoje vamos falar da história da Paloma Fernandes, que o filho dela, com 12 anos de idade, decidiu sair de casa e morar com o pai. E depois de um período, ele voltou a morar com ela tá contando toda essa história. Tem um outro caso da Gra, que a filha dela, de 11 anos, decidiu morar com o pai também, e ela tá mostrando agora o momento da separação. E tem o caso de outras pessoas que seus filhos saíram de casa, depois voltaram, ou estão fora de casa. Isso é difícil, né? Principalmente quando o filho decide morar com o pai, que geralmente é um pai ausente, que o filho vê de 15 em 15 dias e que idolatram esse pai. Porque é um pai que tá ali só nos momentos de diversão, pra dar um tapinha nas costas, fazer um carinho, dar um presentinho, dar um dinheiro, permite tudo, enquanto a mãe que tá ali, ó, no dia a dia. Mas quando vai pro dia a dia na casa do pai, como é que é? Vamos contar aqui nesse vídeo então, já vai se inscrevendo no canal, deixa seu like no vídeo, vai comentando ao longo do vídeo. Bora. Há mais ou menos 1 ano e meio atrás, o meu filho mais velho decidiu morar com o pai dele. Ele chegou pra mim e falou: mãe, quero morar com meu pai. A gente tava numa fase bem difícil aqui em casa, de muita rebeldia, muita briga e tal. Mas aí ele decidiu morar com o pai. E só um contexto, eu e o pai dele estamos separados há praticamente 10 anos. E a minha separação pro meu filho sempre foi uma questão, assim, ele nunca aceitou muito bem essa separação. Sempre foi um trauminha na vida dele, no sentido de ele idolatrava o pai, né? O pai tinha essa figura de super-herói pra ele, era a pessoa que, sei lá, mais importante da vida dele. E eu sempre entendi que era isso, era a pessoa que ele mais se identificava, e ele sempre, desde pequenininho, externalizou essa vontade de estar ao lado do pai, de viver coisas com o pai. Ele fantasiava muito essa vida com o pai, né? Quando ele fez 12 anos, ele se sentiu seguro o suficiente para ir morar com o pai. Como eu já falei pra vocês em vídeos anteriores, foi um baque pra mim, porque na época eu me senti meio traída, sabe? Porque a nossa separação não foi nada fácil, né? Traição, enfim, um monte de coisa ruim aconteceu. E eu fui a mãe que virei mãe solo e fui à luta, gente. Fui criar os meus filhos, fui fazer o que eu podia, com o que eu sabia, com o que eu tinha na época, pra não deixar nada faltar. Briga na justiça por pensão, coisas do tipo que toda mãe solo sabe como é, né? E aí você vê o seu filho com 12 anos falando que prefere morar com o pai porque ele é mais legal que você, é uma dor que a gente não sabe nem nomear. Nossa, isso deve ser muito difícil. Imagina, você cria seu filho e tal. Ai, tô me achando feia. Peraí, ajeitei meu cabelo aqui. Pô, deve ser muito difícil. Você cria seu filho, aí você passa por um processo de separação, você vive tudo isso, e aí do nada o seu filho quer ir morar com o pai porque acha ele mais legal, gente. Pô, porra, não sei nem. Deve ser uma dor que eu desconheço. Eis que quase 2 anos se passaram, 1 ano e meio, né? E o meu filho vai voltar pra casa. Ele chegou pra nós e disse que quer voltar. E que a vida dele não foi como ele achou que seria. Ai, que coisa boa, né? Que coisa boa pra mãe, né? Ao lado do pai dele. Pai esse que ele idolatrava e que ele colocou num lugar da vida dele, ocupando um espaço muito grande. Eu arrisco dizer até maior que o meu. Mas, na época, quando ele se mudou, apesar de me sentir mal e ficar triste com isso, eu entendi, fazendo muita terapia, que isso era um resgate dessa relação que o meu filho tinha que ter com o pai e que eu não tinha o direito de tirar isso dele. E mesmo com muita dor no coração, mesmo me sentindo péssima, mesmo ouvindo da boca do pai dele que olha só, que mãe boa você é, o meu filho prefere ficar comigo, eu deixei ele ir. E eu disse pra ele: meu filho, você pode ir, aqui sempre vai ser sua casa e você pode voltar quando você quiser, tá bom? E aí ele disse: tá bom, mãe, beleza. E ele foi. E durante muito tempo eu perguntei: tá tudo bem? Você tá feliz? Tô, mãe, tô feliz. Tô, mãe, tô feliz. E de um tempo pra cá eu não via mais o meu filho feliz. Mas ela foi muito legal, né, a Paloma Fernandes? Ela foi muito legal de fazer isso, assim. Você tem que ter muita maturidade mesmo pra você falar: não, vai lá, né? Sem você ter que lutar pelo filho ou fazer alguma coisa. Porque a chance aí de você querer tentar lutar pra que ele fique na sua casa com você, pra que ele não vá embora, ou de tentar entender. Mas eu acho que a Paloma, ela entendeu muito rápido uma coisa que é interessante, né? Que a gente às vezes quer tanto prevenir os filhos de sofrer ou de passar por alguma situação que a gente já imagina e sente às vezes que não vai ser boa, mas muitas vezes a gente precisa deixar.
tudo que a gente acha acontecendo, mas deixar acontecer, porque cada um tem a sua forma de aprender, cada um tem a sua forma de lidar com a vida. E muitas pessoas só aprendem passando pelas situações, passando e vivendo. E por mais que doa, é melhor que a pessoa aprenda de uma vez por todas. Mas deve ser difícil. Não via mais. E eu comecei a ouvir, presenciar atitudes do pai dele com ele que eu não aprovava, que algumas eu intervi, outras era uma coisa em relação a eles dois que eles tinham que se resolver. E resolveu. Meu filho resolveu se abrindo pra nós quando ele veio aqui e dizendo que, mãe, eu quero voltar pra casa. Eu sinto falta dos meus irmãos, eu sinto falta da minha casa, eu sinto falta de companhia. É isso. Eu não gostei de ser filho único, ele disse. Eu não gostei de ser filho único. Eu sempre fui irmão mais velho. O Bernardo é o meu mais velho, né? E quando ele tinha 1 ano e 2 meses, eu engravidei do segundo. Então, desde então, ele sempre foi irmão. Só que assim, é bizarro, né? Porque quando ele se mudou, gente, eu me senti a pior pessoa. Imagina. Na minha cabeça eu falei, caralho, eu cuidei deles tantos anos sozinha, sabe? O pai sempre foi ausente. Sempre foi o pai de 15 em 15 dias. Uma puta briga na justiça pra pagar o mínimo. E mesmo assim ele preferiu o pai. Eu já li comentários aqui mesmo. Quando eu abri o assunto de, você é tão dono de si que seu filho prefere o pai e o caralho, entendeu? E agora, eu vendo meu filho querer voltar com as próprias pernas pra casa, isso mostra que eu não falhei. E pelo menos ele não vai poder um dia dizer que, pô, mãe, você me tirou a chance de ver como é que era a vida do lado do meu pai. E o que me magoou é saber que meu filho criou tanta expectativa de uma relação que eu sabia que não ia dar certo. Eu sabia que não ia dar certo, mas você deixou ele viver o erro. Porque era um erro controlado, não tinha risco de muita coisa. O risco era só emocional, né? De você sofrer, dele sofrer. Mas isso se resolve. Então, você foi muito corajosa, na verdade, de deixar seu filho passar por isso e ainda de você abrir o seu coração, ser vulnerável, falar sobre tudo isso na internet, não tomar ataque sobre isso. Porque, no fim das contas, as pessoas, elas jogam e destilam o que for, né? Você é uma péssima mãe, seu filho não quer morar com você. Gente, vamos combinar? O filho dela, quando saiu de casa, tinha 12 anos. Com 12 anos, a gente já tá começando a ser adolescente. Pô, cara, ser adolescente é muito difícil. A gente tá super instável, vivendo um monte de coisa. Não é fácil. Não é fácil. E mesmo assim, ela passou por tudo isso sentindo essa dor aí. De se sentir, de fato, uma péssima mãe. Que a longo prazo essa relação não ia dar certo. Eu sabia disso, mas todas as vezes que eu tentei dizer isso pra ele não me ouviu. Ele achava que era ciúme meu ou que eu tava, sei lá. A gente conversou bastante e ele falou que entendeu, assim, e que ele tinha um resgate pra fazer, sabe? Ao lado desse pai que ele tanto idolatrava, que ele tanto colocava num pedestal e que, enfim, eu me senti tão injustiçada, né? Ainda mais por ouvir as coisas que eu ouvi vindo do pai dele e hoje não deve ter sido fácil, né? Esse soco no estômago de ver o seu filho que tanto te idolatrava, o seu único filho que te idolatrava, voltando pra casa. E na verdade também eu acho que eu acredito que o garoto que idolatra o pai, que aparece de 15 em 15 dias, ele justamente idolatra o pai, porque o pai, ele é só o super-herói, ele só tá ali nos momentos bons, felizes, ele não tá no dia a dia dando bronca, corrigindo, fazendo as coisas, então é muito mais fácil você gostar dessa imagem e idealizar essa persona do que a pessoa que tá ali no seu dia a dia, te educando, falando não, mandando escovar o dente, mandando dormir, mandando tomar banho, mandando arrumar o quarto. Afinal, a mãe ruim era eu, né? Eu era a mãe ausente, a mãe que não, né? Mas naquela formatura que ele ficou esperando você, era eu que tava lá. No aniversário dele no parque aquático, que você não quis ir, era ele que tava lá. Eu e ele, juntos. Meu filho não tem uma foto com o pai dele em lugar nenhum. O pai dele nunca viajou com ele pra lugar nenhum. Nunca. Todas as viagens de família e tal é com a gente aqui. Então, assim, gente, às vezes você, mãe, não tem o dinheiro que o genitor tem, o carrão, você não tem poder aquisitivo, mas o seu filho vai saber reconhecer que você é cheia de coisas que o dinheiro não pode comprar. O dinheiro não compra afeto. Não.
não compra acolhimento, empatia, amor, respeito. Dinheiro não compra essas coisas. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, você pode tentar humilhar as pessoas da forma que você quiser. Você nunca vai ser rico dessas coisas que o dinheiro não compra. Se você é rico só de coisas que o seu dinheiro compra, você é pobre. E, gente, olha, pode demorar, viu? Mas uma hora a vida mostra quem é quem. A vida mostra quem é quem. Então é isso. Eu vou ajeitar esse quarto aqui, que vai ser o quarto dele, o adolescente da casa, e ele vai voltar. E acho que semana que vem, na outra. Estamos resolvendo a parte burocrática, né? Mas eu queria dizer só pra quem é mãe solo aí, tá passando por essa situação do filho querer morar com o pai, cara, deixa aí. Deixa aí, sabe por quê? Porque tem resgates que você não pode fazer por ele ou pela sua filha. Deixa. O tempo se encarrega de mostrar quem é quem na vida do seu filho. Permaneça sendo a mãe boa que você é. Mostre pra ele que você ama ele, independente de onde ele estiver. Tá bom? Porque as coisas se ajeitam. Tudo volta pro lugar, do jeito que tem que ser. É isso. Permita que ele viva. Permita que ele viva as experiências, que ele viva o que tiver que ser vivido, para que depois você não seja culpada de tolir o seu filho de não fazer alguma coisa. Difícil, mas essa é a realidade, né? E ela lidou muito emocionalmente com isso, mas muito bem, com uma inteligência emocional muito grande. E aí esse vídeo da Paloma Fernandes viralizou e teve muito comentário de algumas mães falando assim: se fosse eu, não deixava meu filho voltar pra casa, não. Eu sou muito vingativa, não ia deixar, sou rancorosa. E aí ela vai responder. Aí começa a resposta do vídeo. Eu contei na minha rede principal, né, na minha conta do TikTok principal, que o meu filho vai voltar a morar comigo, né? Ele foi morar com o pai dele tem 1 ano e meio. E ele decidiu voltar. E aí, eu até me emocionei no vídeo falando um pouco sobre isso, porque, gente, quando ele se mudou foi foda, sabe? Eu me sentia pior, assim. E o pai dele sempre contando vantagem, né? De, ai, porque ele quis morar comigo, porque você... Enfim. E aí, uma das coisas que comentaram por lá, que eu achei até interessante de falar, algumas pessoas, né? Ah, eu acho que eu não deixaria meu filho voltar pra casa, eu sou muito rancorosa, se ele quis o pai, ele que fique com o pai e tal. E, gente, não é assim que as coisas funcionam. A vida não é assim, sabe? A gente precisa ter bastante maturidade pra entender que, às vezes, os nossos filhos, eles precisam viver experiências pra fechar ciclos, pra entender algumas coisas. E o Bernardo, ele precisava viver esse ciclo com o pai dele, porque ele sempre idolatrou o pai dele, sabe? O pai dele sempre foi o grande herói da vida dele. E ele foi morar lá e viu que não é bem assim, que as coisas não são bem assim. E ele acabou vivenciando uma experiência com o pai dele que ele não achou que aconteceria. Entendeu? Com a madrasta, que ele achou que não aconteceria. E ele decidiu voltar pra casa porque ele sente falta dos irmãos, ele sente falta da nossa casa, da nossa rotina, da nossa vida. Aqui ele tem companhia, ele tem atenção, ele é ouvido, ele é repreendido quando precisa. Então a vida dele aqui é mais feliz, ele falou pra mim, né? Algumas pessoas também perguntaram: ah, ele se dá bem com seu marido? O Rafa veio pra minha vida há 7 anos atrás, ele vai fazer 14, né? E o Bernardo era criança, assim, era pequeno e se apegou muito na figura do Rafa. Só que sempre teve essa coisinha do: você não é o meu pai é o melhor. O pai dele sempre foi o cara que pegava a cada 15 dias, chorava pra pagar pensão, foram brigas e brigas e brigas na justiça, até chegar, né, num acordo que eu praticamente forcei a acontecer, porque eu fui atrás dos direitos dos meus filhos e eu iria quantas vezes fosse preciso, mesmo sendo chamada de interesseira, você quer meu dinheiro e blá 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 blá. Eu iria quantas vezes for preciso. Certíssima, é isso que tem que fazer, tem que ir atrás dos seus direitos. E eles tiveram um período ali, um pouco antes do Bernardo se mudar pra casa do pai, de muita briga, ele e o Rafa, meu marido. Justamente porque o Bernardo tava nessa fase meio revolts, assim, né, dos 12 pra 13 anos, uma coisa meio confusa e tal, e quis ir morar com o pai. E, gente, eu deixei, assim como eu já expliquei em outros vídeos, porque eu sabia que era um resgate que o Bernardo precisava fazer com o pai dele. E não ia adiantar eu impedir. E podia ser que um dia ele crescesse já adulto e falasse pra mim: você não me deixou saber como seria a minha vida se eu tivesse ido morar com meu pai.
Eu não queria viver com isso, gente. E foi por isso que eu deixei, entendeu? Senti muito, chorei, me senti uma mãe ruim, me senti traída, senti que meu filho não valorizou os anos que eu, como mãe solo, cuidei dele. E dei um duro danado pra, né, dar pra ele o que eu podia dar no momento, sem a ajuda do pai dele, porque o pai dele sempre se manteve ausente. E é bizarro como ele percebeu que o pai dele consegue ser ausente mesmo morando debaixo do mesmo teto dele. Né? Então agora ele vai voltar pra casa, vai continuar vendo o pai a cada 15 dias. O Urbão já tava assim, porque eles são em 2, né? E o Rodrigo nunca quis sair. O Rodrigo nunca quis ir morar lá. E já era assim, né? Mais distante. E sim, eles se dão super bem com o Rafael. E eu falo, o Rafael é o cara que nasceu pra ser pai, gente. O Rafael tem 2 filhos comigo, a gente tem 2 filhos juntos, né? E o Rafa, ele é essa figura. Ele gosta de viver a paternidade, assim. Sabe? Ele é o cara que vai jogar bola com os filhos, que se preocupa se escovou o dente, se tem lição de casa, briga, repreende quando tem que repreender, senta pra conversar sobre as coisas, explicar as coisas 1000 vezes, sabe? Ele é o cara que gosta de ir pra piscina no final de semana e abre mão de qualquer outra coisa que ele esteja fazendo individualmente pra passar um tempo de qualidade com os filhos dele e com os filhos que não são dele. Mas os meninos consideram muito ele. E hoje em dia o Bernardo é um adolescente que tem uma relação muito melhor comigo e com o Rafa. Então acho que essa distância também fez bem pra gente como família. Mas eu acho que mais ainda fez bem pro meu filho ver o que ele tinha aqui, o que ele foi buscar lá e não encontrou, sabe? Eu acho que isso também fez parte da formação do caráter dele. Ele nunca vai poder dizer pra mim, a minha mãe me proibiu de viver coisas com meu pai. A minha mãe me impediu de ver como era a vida com meu pai. Eu não impedi. E graças a Deus eu não vou carregar esse sentimento de ter sido a mãe que tirou a oportunidade do meu filho de ver com os próprios olhos coisas que só a gente enxergava como adulto, né? E é aquilo, como diz uma amiga minha, pai ausente é trauma, presente às vezes também é. Na real é que a gente sempre vai precisar fazer uma terapia aí pra resolver os nossos assuntos familiares. Faz um trauma pra conta, e quem não tem, não é verdade? Exatamente. Sempre vai ter, né, um trauminha pra conta pra gente resolver na terapia. Mas é isso, ele só entendeu vivendo, passando por isso. E o que ela falou é muito forte, né? Pai ausente é trauma, mas pai presente também pode ser trauma. Nesse caso é um pai que era ausente, ele queria tornar o pai presente, literalmente no dia a dia, e não funcionou. Talvez funcione melhor com ele a cada 15 dias mesmo, essa relação seja melhor e assim vai andando. Ao mesmo tempo que também ela diz que achou bom também eles estarem separados um tempo, porque isso ajudou na família. Quando a gente perde, quando a gente sente falta, a gente dá muito mais valor. Então, às vezes, ele só conseguiu chegar nesse lugar sendo assim. Eu acabei de pegar o atestado escolar da minha filha e eu senti um aperto no peito. Peguei o atestado escolar da minha filha porque ela vai morar com o pai, por escolha dela. Não porque eu sou uma mãe ruim, mas porque ela quer conviver mais com o pai, que não mora em Cuiabá, mora no interior de Mato Grosso, aqui em Sinop. E ela tem um irmãozinho. Então, ela quer ter esse convívio e eu não fui uma mãe que proibiu isso dela. Mas pegando esse atestado aqui, significa muito pra mim. Porque ela não sabe o quanto foi suado pagar essa escola pra ela. O quanto foi difícil pra eu abdicar de algumas coisas, pra eu poder pagar o estudo pra ela. E ela vai morar com o pai, e lá ela vai estudar numa escola pública, mas no interior dizem que as escolas são melhores. Mas claro que a realidade é diferente, né? De qualquer forma. E eu... Olha esse atestado, incrível. Quantas noites eu fiquei preocupada se eu ia dar conta de pagar essa escola pra minha filha. Se ela iria conseguir ter um estudo de qualidade. E mesmo com muita dificuldade eu consegui. Abdiquei de muita coisa. E... nossos filhos não sabem. Eu não sabia até me tornar mãe. O que é o sacrifício que uma mãe faz? Que não é um sacrifício, é algo que a gente escolhe fazer pelos nossos filhos pra dar o melhor. Eles não têm noção do que é. Sinceramente, eles não têm noção. Mas ao mesmo tempo que eu olho, eu choro de felicidade, porque eu dei conta. Eu dei sempre o melhor, eu busquei sempre o melhor pra ela. E eu deixo ela ir morar com o pai com o coração leve, porque ele é um bom pai. Ele tem uma esposa que gosta muito da Sofia, graças a Deus. E isso me conforta.
E eu entendo que ela não tá indo morar com ele porque ela não me ama ou porque ela me ama menos. Não é só uma escolha dela nesse momento de vida dela. Ela tem 11 anos. Eu poderia proibir, mas eu não quis isso. Porque eu acho que a figura de um pai ela é muito importante na vida de uma menina. E eu espero do fundo do coração que ela seja muito feliz lá. E o combinado ela ir passar um ano e vir morar comigo de novo. Mas eu também não sei. Mas ela está feliz, assim que ela me fala. E eu tô com meu coração apertado, mas eu tô com meu coração grato. E eu tô muito, muito, muito feliz. Eu pego esse atestado muito feliz. Porque eu dei conta, eu busquei. E hoje lá, buscando atestado, como eu vi muitos pais pagando a escola, 5 mil, 4 mil, 3 mil. Dividindo material que é muito caro, né? E ano passado era eu que tava nesse desespero pra saber se eu ia dar conta, se eu não ia dar. Mas eu falei, não, eu vou meter a cara. Porque eu quero que minha filha tenha um estudo de qualidade. E ela teve. Eu sei que eu sou muito dura muitas vezes, cobro muitas coisas, né, dela. Mas eu fiz tudo por ela. Quantas vezes eu deixei de muitas coisas por ela. Mas porque eu quis. Não foi porque ela tem obrigação de alguma coisa. Não, foi porque eu quis. E é isso que eu queria compartilhar com vocês. Gente, nossos filhos, eles não têm... Eu só entendi o valor de uma mãe é se dedicar a dar o melhor pro filho depois que eu fui mãe. E hoje eu sinto muitas coisas que eu errei com minha mãe. Eu sinto que eu devia ter sido melhor. Porque o que a minha mãe fez por mim também foi muita coisa que ela fez por mim. E que muitas coisas eu não dei valor. E é normal isso. Porque a gente não entende. A gente não entende muitas vezes. Até a gente ser mãe. E é isso que eu queria compartilhar com vocês. É isso, gente. A Gra, mais uma mãe que permitiu que a filha fosse viver isso. Foi o que ela disse. Ela poderia proibir, mas ela quer que a menina tenha uma experiência com o pai dela. Tem uma experiência de sentir como é ter um pai, ter uma presença paterna. Você vê que, novamente, o mesmo assunto. Ela fala que ela se sente uma péssima mãe. É como se o seu filho escolher morar com o pai que é ausente ou que vê a cada tantos tempos, fosse tomar um tiro, sabe? Tipo, o nível de profundidade que significa isso. Tipo, você prefere o seu pai, eu sou péssima, meu Deus, eu fiz tudo errado. E aí você questiona sobre tudo, tá tudo errado, tá tudo errado. Não tá tudo errado. É pensar na possibilidade da criança ter a experiência dela também com o pai, com a mãe, de viver uma outra experiência. Isso é muito importante. Ó, tem uns comentários aqui no vídeo dela. Eu passei exatamente por isso. Minha filha também escolheu ir morar com o pai e mesmo doendo muito eu deixei. Claro, sabia que lá não tem perigo. Passando um mês ela quis voltar, fica tranquila. Quando ela voltar, nada substitui o amor de uma mãe. Não quer dizer que a filha dela vai voltar logo, né? Tem um combinado de 1 ano, mas pode ser que a criança queira ficar mais, não dá pra saber. E você não conseguiria continuar pagando a escola pra ela mesmo morando com o pai? É só uma sugestão mesmo, tá? Não é questão de eu pagar ou não. Ela vai viver a realidade dele. E as prioridades deles não cabe a mim. Falar pra ele, pois ele agora pegou a responsabilidade de estar com ela. Ele quem decide o que fazer. Eu sou casada com um homem que tem uma filha do primeiro casamento e ela vive dizendo que quer morar aqui. Mas eu vou dizer o que eu acho disso. Ela só passa fins de semana e férias aqui, porque a mãe mora em outra cidade, muito longe, o que dificulta a convivência de coisas mais diárias, tipo escola. Então, ela não vai para a escola enquanto está aqui. Logo aqui é só diversão, playground, passeio, videogame. Tudo que ela pede, o pai dela dá, justamente porque não convivem muito. A mãe dela, com certeza, impõe mais limites, porque está no dia a dia. E eu acredito que vivendo com o pai, ela vai entender que a vida não é só momentos de diversão. Vai ter as mesmas obrigações chatas da rotina com a mãe. Mas eu acho que é por isso que os filhos de pais separados decidem ir morar com o pai, pela diferença na rotina. Faz muito sentido isso que ela tá falando, que é isso, né? Com o pai tem só aquele momentinho, com a mãe tem a rotina da cobrança e aí prefere o pai. Mas assim que entender que é a mesma coisa, muda tudo. Eu acho que o pior erro de nós mães é esse sentimento de que os nossos filhos nos devem alguma consideração ou algo do tipo. Você é mãe, tudo que você fez pra ela é de coração, mas ela não tem obrigação em levar em consideração tudo que você fez por ela. Até porque ela não pediu pra vir ao mundo e nós fazemos o que podemos, cientes de que nossos filhos são para o mundo e que um dia eles serão pais. E aí sim, eles vão entender o que é abrir mão de uma vida de escolhas e se sacrificar por outro ser humano. Fica em paz, aproveita esse tempo que ela está fora e faça algo por você. E aí o vídeo da Gra viralizou e ela falou assim, nossa! E aí, gente, eu não imaginava que o vídeo ia tomar uma proporção tão grande, né? Como tomou, só que foi um desabafo mesmo de mãe. Mas assim, não foi nada querendo atacar, porque vai viver uma outra realidade no pai. Por que que você não paga a escola pra ela? Gente, a
partir do momento que ela foi pra lá, quem vai tomar as decisões da vida dela vai ser ele. Claro que algumas ele vai, né, me comunicar, mas assim, eu não vou interferir na criação que ele vai dar pra ela. Questão de, filho é ingrato. Gente, em nenhum momento eu quis dizer que ela me deve alguma coisa, entendeu? Porque o filho da gente, ele não deve nada, a gente faz tudo por amor, né? Sim. Eu acho assim que, na verdade, esse vídeo foi pra mostrar um alívio, um agradecimento, porque eu consegui fazer o que eu me propus quando, né, da escola, a criação dela, tudo que eu fiz. Então, assim, foi mesmo algo que eu quis, que eu estou realizada, porque eu criei ela bem, eu fiz o que eu pude. E esse momento ela decidiu ir morar com o pai, e tá tudo certo. Não quer dizer que eu não esteja sofrendo, eu não esteja, assim, com saudade, eu estou. Mas é um momento que ela precisa viver, porque é importante, né? Então é isso, a gente tem que entender isso. Então não cabe a mim outros questionamentos. Eu sei que vocês têm muitas dúvidas, então se vocês quiserem perguntar, eu faço um vídeo respondendo algumas perguntas, porque é muito... É isso, ela não deve nada a ninguém, né? Mas ela tá fazendo um vídeo que tá viralizando, o povo fica interessado. Aí perguntaram pra ela: você se preocupa com relação à entrada dela na adolescência, no período que ela estiver morando com o pai? Será que ele vai te comunicar abertamente sobre isso? Você e o pai dela se dão bem? Como que é? No período que ela vai morar com o pai. E se ele vai me comunicar abertamente sobre as coisas. Não sei como vai ser. E se eu me preocupo muito com a adolescência, porque é uma fase muito complicada, né? Assim, e até por isso também eu quis também que ela ficasse perto do pai, pelo fato do pai sempre ter um pulso mais firme, né? E se eu e o pai dela nos damos bem, é normal a nossa comunicação. Eu falo as coisas pra ele, ele fala as coisas pra mim. Não somos, melhores amigos, mas temos um convívio educado. Então é isso, né? No fim das contas, ela acha que o pai vai ter um pulso mais firme na educação da filha dela. Mais firme que o dela. Vou contar algo que aconteceu. Não é nada grave. Mandei mensagem para mim para saber sobre ela, né? Sobre a Sofia. Recebi uma foto da Sofia. E ela alisou o cabelo, sim. Meu Deus, alisou o cabelo da filha dela. Ela alisou o cabelo dela. O pai deixou ela alisar. Bom, não falou nada pra mim, né? Se eu estou brava? Não estou brava. Eu só acho que deveria me comunicar. Mas tá aí, tudo bem. Alisou, tá tudo certo. O cabelo dela era lindo. Era ondulado, cacheado. Mas tá tudo certo. Se ela queria, ele deixou. Não me comunicou. Não vou brigar. Daí eu falei que eu ia mandar um dinheiro pra ajudar a comprar uma mochila nova. Apesar da dela estar nova, assim, do ano passado era uma mochila muito boa que eu comprei. E aí eu perguntei, comprou a mochila? Aí ele falou assim, não, porque ela preferiu comprar roupa com dinheiro. Ok também, né? Então, assim, desses primeiros momentos que ela foi morar com o pai, eu percebi que ela tá tendo a vida que ela quer. Exatamente, ela tá jogando o videogame dela, né? Comparando com os meninos. Tá vivendo o que ela quer. E ela tá fazendo tudo o que ela quer. Alisar o cabelo, comprar roupa em vez de uma mochila nova. E é isso, gente. Chegando aqui em casa com as coisas da feira, mas eu vou postar um vídeo que eu acho que vai ser o vídeo mais lindo que vocês vão ver hoje. Tirem suas conclusões. Oi, mãe, eu já queria te homenagear. Eu montei um novo roteiro com todas as suas coisas. Quero mostrar pra você que eu sou igualzinha a você, tenho orgulho disso. Pois você é muito batalhadora e sustenta a gente. Eu te amo muito, mãe. Por isso eu estou aqui hoje te homenageando. Agora você vai ouvir um trechinho da sua música também. Chorei muito vendo esse vídeo. Mas ele é lindo, né, gente? Minha filha me ama. É isso. É isso, que coisa linda, que coisa linda.
Minha filha Liz voltou a morar comigo e eu não ia contar isso pra vocês até estar tudo resolvido. Liz ficou praticamente um mês morando na casa da família do pai dela e eu vou explicar pra vocês direitinho o porquê. As aulas da Liz voltaram há quase um mês e ela ficou a primeira semana e meia sem ir pra escola porque eu não tinha como levar ela. O Uber dava R$ 80 por dia, ida e volta. E apesar de eu morar num local super bem localizado, os ônibus não têm uma certa rota pra me deixar próxima à escola dela. Então a gente decidiu que nós iríamos deixar ela lá onde ela conseguiria manter uma rotina organizada, ir pra escola, não faltar e não perder tudo que a gente já construiu da adaptação dela. Esse um mês foi muito difícil pra mim, porque apesar de eu me ver um pouco mais livre, eu consegui viver uma vida como se tudo voltasse a ser como era antes, a culpa não saiu de mim em nenhum segundo. A gente se via aos fins de semana, mas ela ficava um pouquinho aqui e ela já pedia pra voltar pra casa da família do pai dela, porque ela já tava se acostumando com a vida que ela tava tendo lá. Nesse período, a sensação que eu tive foi de que meu coração ele foi quebrado e eu tive que catar cada pedacinho, um de cada vez. Nesse meio tempo, eu passei algum tempo tentando consertar o carro, que tomou bastante do meu tempo e do meu dinheiro, R$ 2.000 pra ser mais específica, e também passei um tempo pesquisando escolas aqui perto de casa, particulares, públicas. A pública, a única pública que tem aqui mais próxima, ela também ficaria longe pra eu levar ela a pé, e pra gente pegar ela e colocar numa particular, as aqui da Redondeza, simplesmente eles pararam de ter berçário maternal ou pra idade dela, que é 2 anos. Eu não queria mudar ela de escola, porque foi muita luta pra fazer ela se adaptar. Ela tá se adaptando ainda, não tem nenhum ano que ela tá na escola. E mudar ela de escola por um motivo que não fosse totalmente necessário, algum erro da escola, alguma coisa que aconteceu, com certeza seria um baque muito grande pra ela. A primeira coisa que eu pensei quando eu tava passando por essa situação foi colocar eles numa peru escolar. Só que automaticamente, gente, veio na minha cabeça 2 casos que aconteceram recentemente, um deles até bem próximo aqui da minha casa, de uma criança que foi esquecida dentro da peru escolar e veio a óbito. Mas eu só pensava uma coisa, a Lili precisa voltar pra mim. Meu Deus do céu, o que é isso? Então, eu passei por cima dos meus receios. Ali está numa peru escolar, amanhã é o primeiro dia dela dentro da peru escolar. Tô muito aflita, eu tô muito desencorajada. Eu passei a noite inteira, desde quando ela chegou da escola, dei janta, eu dei banho, eu fiz ela dormir, sequei o cabelinho dela, só pensando, meu Deus, guarda a minha filha, por favor, só guarda a minha filha quando ela sair dessa casa. Eu confesso que eu também tô muito insegura da gente morando pela primeira vez sozinhas, mas isso é papo pra outro vídeo. Muito bom ter a Lili de volta, eu espero não precisar mais passar por isso, mas caso eu precise, é muito bom saber que eu tenho família pra contar. Sim, é muito bom você saber que você tem com quem contar, que você tem apoio, que você tem uma rede de apoio. Tem muitas mães que não têm isso. Agora, ficar longe do filho, assim, depois que ele já tá com você, é uma situação. Não vivi, mas consigo tentar imaginar, assim. Só tentar criar uma imaginação mesmo. Você já viveu alguma coisa parecida, meu amor? Já viveu? Quero saber quais são as suas experiências. Comenta pra mim. Conta aqui nos comentários. Se você chegou até aqui, comente estrela azul, que eu vou saber que você chegou até o final do vídeo. Se inscreve no canal, deixa seu like. Beijo, até o próximo vídeo que tá bem aqui pra você, ó. Vai assistindo, vai comentando, que isso me ajuda. Bora, bora, bora.